Prefeito Felício Ramute, com ele que a gente vai estar entrando em contato agora aqui na nossa redação para começar a nossa entrevista com o prefeito de São José dos Campos. Exatamente, nós aguardamos aí. É claro, Douglas, como todas as emissoras, também dependemos da internet. Exatamente. Não é? Exatamente. Já estamos aí em contato com o prefeito Felício Ramute. Prefeito, muito bom dia, o senhor nos ouve, nos vê? Sim, estou vendo, estou aqui falando com você diretamente do Hospital de Retaguarda. Perfeito, exatamente. Muito bom dia, senhor Felício Ramute. Conversamos a partir de agora ao vivo com o prefeito de São José dos Campos. Senhor Felício, agradecemos mais uma vez a sua participação ao vivo aqui no Abre Aspas e, claro, aproveitando de onde o senhor se encontra nesse momento, exatamente para iniciar essa entrevista. Hospital de Retaguarda inaugurado, próximos passos e o que vem por aí. Olha, é um grande equipamento público, mais do que uma construção física, foi a junção de três grandes valores. A paixão dos nossos profissionais de saúde, nosso secretário Danilo, que é um servidor de carreira, né? A inovação, o método construtivo absolutamente inovador, em 35 dias, uma construção definitiva, um exemplo para o país e para fora do país. E, por fim, a solidariedade. Esse hospital só pôde ser construído por conta do apoio das empresas privadas, né? Inclusive aqui de São José dos Campos, Grupo Spani Vila Real, a DM Car e a Farmaconde, além da consultora Método e Brasil ao Cubo. Então, a junção de tudo isso que transformou o sonho desse hospital em realidade, que agora, a partir de sexta-feira, amanhã, já começa a funcionar efetivamente. Perfeito, prefeito. Muito bom dia, o Douglas aqui falando. Muitas pessoas já estão perguntando aqui pra gente no que será feito esse hospital de retaguarda, né? O senhor está divulgando amplamente que após a pandemia ele será usado como novo pronto-socorro municipal, mas as pessoas estão nos perguntando o que será feito lá. Se será uma pediatria, se o pronto-socorro do hospital municipal vai mudar integralmente para lá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar dessa etapa de agora. Agora a gente transfere as internações pediátricas do hospital para cá, assim como o pronto-socorro infantil, que está provisoriamente no Luci Montoro. Então, essas duas ações, uma que está no Hospital Municipal, que libera leitos para o Covid lá dentro do Hospital Municipal, 36 novos leitos. Então, aqui passa a ser a ala pediátrica do Hospital Municipal e o pronto-socorro infantil. Depois da pandemia, a ala pediátrica retorna no Hospital Municipal e aqui fica o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro adulto, sendo aqui o prédio de pronto atendimento ligado ao Hospital Municipal. Perfeito. E, prefeito, ainda falando de pandemia, mas aí não mais do Hospital Municipal, na última semana nós tivemos aqui na cidade algumas manifestações. Uma dos setores de bares e restaurantes, outra dos setores de salões de beleza e anteontem, a setor aí de transporte escolar. Como é que a prefeitura está acompanhando essas manifestações? Como é que está sendo esse diálogo nesse momento de pandemia que a gente sabe que todas as áreas estão sendo afetadas, em especial algumas outras como essas que estão aí se manifestando? Olha, primeiro, a questão do transporte escolar é uma questão separada por conta do retorno das aulas, diferente do caso dos salões, diferente do caso dos bares e restaurantes e diferente também do setor de eventos, né, que estão sendo impedidos de voltar a trabalhar por conta do Plano São Paulo. Nosso plano de isolamento seletivo, eles já poderiam ter recomeçado com todos os cuidados, mas infelizmente a Justiça não permitiu que o meu decreto pudesse valer para a cidade. Eles entenderam que isso não poderia acontecer. Nós recorremos até o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, que também não nos permitiu que tivéssemos um decreto de isolamento específico para São José dos Campos. Lamentavelmente. Aí a gente agora tem que cumprir o decreto estadual. Eu também, de uma certa forma, procurei ajudar na elaboração desse decreto estadual, mas que tem ainda alguns pontos que poderiam ser melhorados. Então, ao meu ver, São José dos Campos já estaria em condições de retomar restaurantes, os salões. Infelizmente, pelo Plano de São Paulo, isso ainda não pode ser feito. Nós vamos aguardar sexta-feira, amanhã, para ver a classificação, se será a classificação amarela. Se não for, nós temos que permanecer como estamos até os próximos 15 dias. Ontem mesmo, eu tive uma reunião com o Conselho de Prefeitos, com o governo, e fiz uma solicitação para que as cidades que não alcançassem, por exemplo, se amanhã a gente não conseguisse chegar no amarelo, que elas não precisassem esperar 14 dias para mudar de fase, que na semana que vem a gente já pudesse ter essa avaliação válida para mudança de fase. Eles ficaram de pensar, a resposta a princípio foi negativa,
é o que a gente lamenta, mas a gente continua trabalhando nas infraestruturas e para ver esses empreendedores o mais rápido possível retomando as suas atividades. Perfeito. E esses empreendedores, inclusive, perguntam para a gente se não há mais o que fazer, visto que tem esse impedimento judicial. A Prefeitura pode tomar outras medidas, se não a reabertura, como está impedida, né? Outras medidas para ajudar essa área, como, por exemplo, eles estão reivindicando muito que não estão conseguindo empréstimos. Como é que a Prefeitura pode atuar, já que em outros quesitos, já que existe esse impedimento judicial? Olha, primeiro dizer o seguinte, eu recebi o grupo logo após a manifestação, uma manifestação democrática, feita da forma correta, ao meu ver, né? Pelo setor de bar e restaurante, também acompanhei a manifestação feita pelo setor de salões e barbearias, e recebi um documento do setor, fiz uma sugestão para o sindicato dos senhores, para que eles também entrem com uma ação na justiça, tentando a retomada, mesmo na fase laranja. É uma iniciativa deles, pode surtir algum efeito, a gente não tem a certeza disso, mas pode surtir algum efeito. Então, eu fiz essa sugestão e nós nos comprometemos a criar um comitê de emergência para esse setor. E aí o secretário Alberto Marques, de Inovação e Desenvolvimento Econômico, está fazendo todos esses contatos com as empresas de fornecimento de energia, de água, para tentar uma possível negociação para esse setor. Claro, depende deles, mas a Prefeitura quer ajudar, pelo menos juntando esses setores com essas empresas, e também uma visita à presidência do Banco São Paulo, para que a gente pudesse melhorar a prestação de serviço do Banco São Paulo com a concessão dos empréstimos, já que eles tiveram, né, o Banco do Povo, eles tiveram dificuldades de aprovação de empréstimos, porque houve uma demanda muito grande de empréstimos e eles não puderam atender a todos. E agora o nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico tem trabalhado para poder fazer fluir essa carteira de possíveis empréstimos nesse setor. Perfeito. Falando agora com nossos internautas aqui que estão perguntando, podem continuar fazendo perguntas, a gente só está atendendo as pautas aqui da redação. Já já a gente vai fazer as perguntas para o prefeito Felício Amuti. Prefeito, uma pauta nossa, mas também dos internautas, né? Um rapaz aqui perguntando sobre a rotatória do gás, que a Prefeitura abriu, mas ele falou que ainda está em obras. A Prefeitura divulgou recentemente que essa obra, essa reabertura foi temporária, exatamente nesse novo processo da obra. Como é que estão os processos aí das obras municipais? Seja da rotatória do gás, a gente sabe que a arrecadação da Prefeitura com essa pandemia, como todo o Brasil aí está perdendo muito dinheiro, como é que está a situação das obras aqui na cidade? Olha, elas estão fluindo normalmente, não temos os compromissos feitos, nós vamos honrar cada compromisso, nós estamos aqui acompanhando cada centavo gasto. Agora até tivemos reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado sobre a transparência dos gastos com a questão do Covid na nossa cidade. Estamos acompanhando cada centavo gasto pela nossa cidade, economizando recursos para cumprir todos os compromissos, e vamos cumprir, assim como fizemos desde quando assumimos. No caso da rotatória do gás, essa utilização neste momento é para fazer o alargamento do sentido Cajuru. Depois nós vamos fazer o acabamento, que é da camada asfáltica, tanto do túnel quanto de todo ali essa nova via que nós estamos fazendo, e também o acabamento na lateral do túnel, que terá placas cimentícias de acabamento. Então, isso vai acontecer até o dia 31 de julho, início de agosto, primeira semana de agosto, no máximo, entregando a obra definitiva. Evangélicos com as Salinas, a mesma coisa, até dia 15 de agosto a obra será uma grande obra para a Zona Sul. A obra da Arena segue no ritmo normal, com entrega prevista para dezembro. A obra do Teatrão, eu estou aqui pertinho do Teatrão, também em ritmo para entrega prevista em outubro, novembro. Portanto, todas as grandes obras e também as pequenas intervenções da cidade continuam acontecendo normalmente, porque a gente, no virar do ano de 2019 para 2020, nós tínhamos 280 milhões em caixa. Então, claro, 180 milhões comprometidos com compromissos do ano anterior, mas 100 milhões que nós tínhamos de reserva, que foram muito importantes para esse momento de pandemia. A arrecadação até agora já caiu por volta de 80, 90 milhões de reais, mas a gente tinha esse recurso que nos permitiu continuar com os nossos projetos. Claro, seguramos alguns projetos novos, aqueles que não eram prioritários, para a gente poder concluir todas as obras em andamento. Perfeito. E agora vamos começar aqui as nossas
os nossos internautas aqui, as perguntas dele, né? A Ana Souza primeiro faz um elogio aqui pra gente. Única cidade a fazer um hospital que vai ser em definitivo e já fez 2 questionamentos, prefeito. Ela fala que na UBS do Tesouro aí estão reutilizando algodões e também fala que os ônibus aqui de São José dos Campos estão muito lotados. Se existe alguma coisa que a prefeitura pode fazer de acordo com para acabar com essas lotações aí? Olha, primeiro dizer para a Ana agradecer. Eu vi, ela fez um comentário também nas nossas redes sociais sobre isso, pedir providências ali na UBS do Tesouro, ver o que tinha acontecido em relação a essa reutilização colocada por ela. As críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, principalmente quando ela deixa claro qual é o local. Isso ajuda a administração pública, né? Então, exemplos como o da Ana também devem ser seguidos. Ela falou bem sobre o hospital definitivo, quero até voltar nesse tema, lembrando que no início da gestão eu fui cobrado até por pré-candidatos a prefeitos a construir um hospital de campanha, aquele hospital com barraca, um hospital provisório para a cidade, e a gente insistiu que cada recurso tivesse que ser investido de forma definitiva, que ficasse na cidade após a pandemia, um legado. E o Hospital de Retaguarda é a prova disso, assim como as ampliações que a gente fez no Hospital Municipal, as alterações que a gente fez nas UPAs, recursos que ficarão na cidade para melhorar o atendimento da saúde pública. Sobre os ônibus, a gente tem uma dificuldade nesse momento de pandemia, muitos motoristas e cobradores tiveram que se afastar, mas a gente a cada dia está lutando para pontualmente melhorar os problemas. É importante sempre a gente saber qual a linha, qual o horário, para tentar oferecer a maior segurança possível dentro dos ônibus do transporte urbano. Então, se a Ana depois puder passar em detalhe qual a linha, vai ser importante para a gente possa fazer uma ação corretiva. Perfeito. Falando exatamente do hospital, o Lucas Rodrigues enviou aqui para a gente no WhatsApp, né, falando que esse hospital tem financiamento de empresas privadas se elas não vão querer algo em troca. Obviamente isso não é permitido por lei, mas está aí o questionamento do Lucas Rodrigues aí para o nosso prefeito. Lucas, excelente colocação sua. É importante até a gente esclarecer, 70% desta obra foi paga por empresas privadas, uma mobilização inédita na cidade, de empresas. Todas as 3 empresas aqui de São José dos Campos que contribuíram não tem nenhum contrato com a prefeitura. Quero agradecer ao Grupo Spani Vila Real, ao Farmaconde, ao Grupo Farmaconde e também à DM Car, que espontaneamente ajudou, assim como muitas empresas têm feito no Brasil inteiro, e aqui as nossas empresas de São José participaram com R$2 milhões cada uma, e elas nem poderiam ter algo em troca, estão fazendo isso nesse momento de solidariedade, não só as empresas, viu? Essa pandemia ampliou a solidariedade nas pessoas, a gente vê as igrejas participando muito com a questão de doação, o Grupo São José Sem Fome, com apoio logístico do Fundo Social, as igrejas, as entidades, cada um de nós contribuindo muito mais com doações. Então, isso tem sido feito de forma geral. Então, eu só tenho a agradecer, na verdade, a essas empresas. E essa transparência de falar o nome das empresas, de dizer a contribuição, é importante, inclusive, para no futuro o Lucas ajudar a fiscalizar de fato, para ver se algo será feito. Mas posso lhe garantir que não foi com esse objetivo que as empresas fizeram essa doação. Perfeito. Outra pergunta aqui para a gente da Juliana Nevio aqui no Facebook falando: senhor prefeito, por que não fazemos exames para testar o Covid na população joseense, sabendo que a Embraer ofereceu algum financiamento desses testes? Juliana, importante a sua pergunta também. Os exames estão feitos sendo feitos na população joseense. Todos aqueles que têm sintomas leves ou sintomas graves são testados, a testagem em massa. O que eu não concordo é o teste nas pessoas que não têm sintomas. Isso é desperdiçar dinheiro, é jogar dinheiro fora. Testar pessoas assintomáticas significa que eu tenho que testar você hoje e amanhã testar de novo, porque você pode pegar amanhã. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos testando todos aqueles com sintomas leves e os casos confirmados, uma família, por exemplo, que mora com 3, 4 pessoas e uma pessoa teve um caso confirmado, aí sim a gente faz o teste nessas famílias. Então, sim, São José está fazendo a testagem de massa na população que tem sintomas. Testar assintomático significa que eu tenho que me testar hoje, passar 2 dias eu tenho que testar de novo, passar 3 dias eu tenho que testar outra vez todo mundo de novo, e não existiria recursos públicos necessários para que a gente pudesse fazer esse tipo de testagem. Perfeito. Outro questionamento que chega aqui para nós através do Luizão, eu acho que esse o senhor aí já respondeu algumas vezes, mas eu vou perguntar novamente. Bom dia, prefeito. O senhor é pré-candidato à reeleição aqui para a cidade de São José dos Campos?
Ô Luiz, é o Luizão, né? Isso. Olha, por enquanto o nosso foco é em fazer a gestão da cidade. Quanto antes se começa a campanha, mais cedo se termina o governo. Então, eu estou focado ainda em ser gestor. Eu entendo que aqueles candidatos que não são prefeitos já estão lançando suas candidaturas, acho que eles estão certos. Tem que lançar mesmo com antecedência. Mas para o prefeito, o correto é a gente deixar isso para o último dia necessário, continuar fazendo as obras, entregando os compromissos que a gente fez ao longo da campanha para a população e deixar essa decisão lá para o último minuto para que a gente possa, então, fazer a gestão. Tem muito prefeito que se elege no dia seguinte que começa a ser prefeito, já fica pensando em reeleição. Esse não é o caso meu. O que eu quero é prestar o melhor serviço, depois a gente deixa essa decisão para o momento adequado. Perfeito. A última participação aqui, que o nosso tempo, o tempo do senhor também é curto, né? O Valderi Teixeira e a Ana Souza comentando aqui que as linhas do aquário estão bem cheias. O Valderi falando aí que a prefeitura, se não poderia remanejar essas vans escolares para outras áreas. Enfim, o pessoal ainda questionando muito sobre o transporte público estar muito lotado nesse período de pandemia. Olha, primeiro sobre as vans, todas as vans que tinham contrato com a prefeitura, a gente utilizou para fazer a distribuição das cestas doadas pelo governo do estado. Aliás, São José teve o maior plano de distribuição também que já existiu até hoje, 50 mil cestas básicas distribuídas pela sociedade civil, através do São José Sem Fome e pelo programa do governo do estado. E a gente contratou as vans que têm contrato. As vans escolares que não têm contrato com a prefeitura, a gente não pode interferir, assim a gente poderia, se esse raciocínio fosse correto, a gente deveria contratar outros tipos de atividade onde as pessoas ficaram sem essa oportunidade. Então, não tem como a prefeitura contratar os serviços dessas vans, até porque a gente tem, por exemplo, na área de educação, o ir e vir restrito, porque a gente não tem as aulas ainda de forma integral acontecendo. Então, a gente tem essa dificuldade. Em relação às linhas de transporte público, sim, a gente precisa todo dia estar ampliando essa oferta. A gente sabe que talvez tenha tido algumas falhas, e eu tenho agora conversado com o nosso secretário. Muitas cidades tiveram as empresas de transporte público abandonando o sistema, o serviço, porque caiu muito a demanda, né? E a despesa fixa dessas empresas continuaram. O que a gente tem para oferecer no transporte público é esse cuidado que a gente quer ter ao longo de cada dia e a nova licitação que vai mudar o sistema de transporte público da cidade, com mais ônibus, conforto nos ônibus, a linha verde. Nós estamos focados nisso também. Perfeito. Eu falei que era a última participação, mas chegou mais uma aqui para a gente através do WhatsApp. João Barbosa mandou aqui, e a situação dos professores da rede municipal, muitos estão reclamando que está tendo contaminação dentro das escolas. Como é que a prefeitura está avaliando esses casos? Olha, acho que existe um equívoco aí ao pessoal afirmar que a contaminação está acontecendo dentro das escolas. Os professores da rede, já respondi isso muitas vezes. Todos os servidores municipais devem ser tratados com o mesmo critério. A nossa cidade, São José dos Campos, a prefeitura não parou nem um dia de atender a população. Todos os setores da prefeitura continuaram funcionando. A gente viu até no governo do estado, hoje em dia, o Poupa Tempo continua fechado, o Detran, que na minha opinião é um grande erro. Eles deveriam estar abertos para atender a população de forma reduzida, com menos gente. Aqui na prefeitura nós não paramos um dia sequer de atender a população dentro da prefeitura, dentro dos equipamentos públicos, e todos os servidores devem ser tratados da mesma maneira. Os servidores da área de manutenção da cidade, que não pararam nem um minuto, os professores, os profissionais de saúde, os servidores da área administrativa, todos retomaram os seus trabalhos, assim como os professores que agora estão fazendo os seus trabalhos junto com os estagiários, que também retornaram, agentes educadores, todos trabalhando pela educação da nossa cidade. A grande maioria dos nossos professores tem feito um trabalho maravilhoso. Nós vamos ter o resultado do IDEB esse ano, referente ao ano passado, que eu tenho certeza que vai demonstrar que a cidade avançou muito na educação pública, e provavelmente na semana que vem nós teremos um anúncio inédito na área de educação, que eu não posso adiantar qual e que vai dar muito orgulho para a nossa cidade. E a SP Rio, com certeza, vai estar acompanhando, assim como acompanhou aqui o nosso hospital de retaguarda. Então, eu preciso ter o mesmo critério para todos os servidores. Nós agradecemos a participação do prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, mais uma vez aqui ao vivo, aqui na SP Rio Mais. Senhor prefeito, muito obrigado. Um ótimo dia ao senhor.
Glauco, se me permitir aqui, só vou me estender nessa despedida, porque eu recebia pelo WhatsApp, a gente recebe alguns pensamentos. No final de semana até eu falei um pouquinho sobre respeito, mas recebi ontem, hoje de manhã, um depoimento de um alpinista contando que ele perdeu muitos colegas alpinistas profissionais como ele, né? Não na escalada do topo, mas sim na descida para retornar à base, né? E ele fez aqui uma comparação da situação que as cidades vivem em relação à pandemia e ao Covid. São José provavelmente já chegou no seu topo, no seu platô, mas não é por isso que a gente deve achar que não existe mais nenhum esforço a fazer. A descida também requer, talvez não tanto esforço, mas requer o esforço e a atenção de todos nós para que a gente continue com os bons números em relação à Covid. Infelizmente, foram 115 vidas que a cidade perdeu, 115 histórias, e eu quero aqui me solidarizar com cada família, poderia ser a família de qualquer um de nós. Mas, comparando com outras cidades, nossa cidade é a que tem o menor número de óbitos por habitante nas maiores cidades do estado de São Paulo, aquelas acima de 400 mil habitantes. Isso mostra que até agora o cidadão de São José cumpriu bem a parte dele e a prefeitura também, mas não é hora de relaxar, não é hora de achar que não existe mais nenhum esforço a ser feito, senão a gente pode ser pego de surpresa agora nessa descida, que se Deus quiser se inicia nesta semana e nas semanas seguintes. Então conto com a participação de cada cidadão para que possa usar mais. Eu estou aqui sozinho na sala, por isso estou sem máscara, vocês estão ali no distanciamento necessário, com todos os cuidados necessários. Importante que todos usem máscara, lavem as mãos, mantenham o distanciamento social, só saia de casa se necessário, e claro, se você pode ficar em casa, se você precisa sair para trabalhar, tome todos os cuidados. Muito obrigado, vamos seguir em frente para transformar nossa cidade cada dia numa São José mais viva e saudável para todos nós. Não tem a menor dúvida. E bom dia a todos. Não tem a menor dúvida, e sem dúvida alguma, esse é um caminho que há de se trilhar. População e governo juntos. Muito obrigado, senhor prefeito, um ótimo dia ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado.